Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí. Seja muito bem-vindo à nossa revisão da catequese de comunhão. E para iniciar, vamos invocar o nosso Divino Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a compreender o que ele quer de nós hoje. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Então, o dia de hoje a gente vai falar sobre Bíblia. O que é a Bíblia? Bom, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Assim como está dizendo aí. E essa palavra Bíblia, por que a palavra de Deus se chama Bíblia, né? Por que a gente chama aquele livrinho de Bíblia? Bom, a Bíblia tem origem grega e significa coleção de livros, ou seja, um conjunto de livros. Então, a Bíblia é como se fosse um livro grande, cheio de livros dentro dela. Ela tem 73 livros ao total, como está dizendo aí no slide. Ela pode receber outros nomes, como Sagrada Escritura, Livro Sagrado, Divina Revelação. Agora, os mais comuns que a gente encontra é Bíblia e Sagrada Escritura. Nesses 73 livros, nós dividimos a Bíblia em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda é o Novo Testamento. E por que a Bíblia é dividida em duas partes? Bom, a primeira parte, que tem 46 livros, ela vai contar toda a história antes de Jesus. Desde a criação do mundo, desde a época lá de Adão e Eva, como foi que surgiu o mundo, até a parte de Jesus Cristo, né, que foi anunciada a Maria e tudo mais. Então, a parte do Antigo Testamento é tudo aquilo que vem antes de Jesus, a história do povo de Deus, a Arca de Noé, a história de Moisés, a história de Abraão, toda aquela história que vem antes de Jesus. E o Novo Testamento, que tem 27 livros, é a partir do nascimento de Jesus, a partir da anunciação à mãe de Jesus, que ela teria o Salvador, que é o Messias, que é o próprio Cristo. Então, nós temos essa divisão. A gente tem a antiga aliança do Deus com o seu povo e nós temos a nova aliança de Deus com o seu povo a partir de Jesus Cristo. Então, entendendo que nós temos o Antigo e o Novo Testamento, a gente agora vai ver o Antigo Testamento, um pouquinho sobre ele. O Antigo Testamento ele é dividido em 4 partes, assim como está dizendo aí, ó, Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e proféticos. São quatro partes, né? Então, vamos ver um pouquinho por que tem essas partes, por que é dividido assim. A primeira parte é o Pentateuco. Penta vem de 5, então são 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia de iniciação. E esses 5 livros vão falar de quê? Da origem do mundo. Se eles são os primeiros, né? Vai falar sobre a origem do mundo, a origem do povo de Deus, a origem dos mandamentos, da lei de Deus, onde é que surgiu tudo isso. Então ele vai falar sobre a Arca de Noé, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre tudo isso. O Pentateuco são 5 livros de início da Bíblia. Depois vem os livros históricos. Históricos vem de quê? De história. Então ele vai contar a história do povo de Deus. Vai contar como tudo aconteceu e tudo mais, a partir ali de Josué. Então são vários livros que ele vai contar, né? Como vocês estão vendo aí. Depois temos os livros sapienciais. Então, sapienciais vem de quê? De sabedoria, de entendimento, espiritualidade. Então, são livros que vão falar sobre isso, sobre a espiritualidade do povo de Israel, sobre orações, sobre essas coisas, né? E os livros proféticos, como o próprio nome fala, vai falar da vida dos profetas que vieram antes de Jesus, né? Preparar esse caminho e também anunciar que o Messias iria vir, que é o próprio Cristo, que depois a gente vai ver isso direitinho. Então, nós temos 4 partes do Antigo Testamento. Pentateuco, os 5 primeiros. Nós temos os livros históricos, que vai falar da história do povo de Deus. Nós temos os livros sapienciais, que vai falar sobre teoria, sobre discernimento, sobre várias coisas. E nós temos os livros proféticos, que vão falar sobre a vida dos profetas. Agora, por que tem uma diferenciação aí de cores? Por exemplo, nos livros sapienciais,
tem aí umas cores vermelhas, assim como o livro profético também tem. É porque esses 3 livros em vermelhos também são chamados de livros poéticos, que são, a linguagem deles é muito poética, muito de poesia, por isso que eles são destacados na Bíblia. E esses livros proféticos também você pode ver que tem alguns que estão em azul mais escuro e azul mais claro. Por quê? Porque esses que estão em azul mais claro, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são chamados de profetas maiores e o resto de profeta menor. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro, mas é porque a história desses profetas maiores são mais compridas do que esse do azul escuro, entendeu? Dos profetas menores. Então, a gente tem a Bíblia, né, que está dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento, e o Antigo Testamento ele tem 4 partes. Agora a gente vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido em 5 partes. Quais são elas? Evangelho, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, Carta de São Paulo, outras cartas e Apocalipse. Os Evangelhos, nós temos 4 Evangelhos, como estão aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a gente está na missa, se vocês prestarem atenção, a gente tem a primeira leitura, nós temos os salmos, nós temos a segunda leitura, isso no domingo. E nós temos o Evangelho, né, que pode ser qualquer um desses 4, né? A primeira e a segunda leitura pode ser essas cartas, pode ser aqueles livros históricos. Nós temos uma parte só para salmos, né, um dos salmos ser lidos ou cantados. E nós temos os Evangelhos, que é o padre que lê, depois faz uma homilia e tudo mais. Então, do que fala esses Evangelhos? Os Evangelhos vai contar sobre o nascimento de Jesus, vai contar sobre a passagem de Jesus aqui na Terra, o que foi que ele fez, os milagres, como aconteceu, quem ele reuniu para ficar junto dele, sabe? Então vai contar a história de Jesus. Depois nós temos os Atos dos Apóstolos, ou seja, vai contar a história de quem ficou depois de Jesus, né, que foram os discípulos. Nós temos as cartas de São Paulo, que foi outro discípulo que veio depois de Jesus, voltou para o céu. Nós temos as outras cartas, nós temos o Apocalipse, que é o livro da revelação, né? As pessoas falam muita coisa sobre o Apocalipse, mas o Apocalipse ele veio para revelar a partir de São João, né, o que Deus queria nos revelar, nos mostrar. Por que as cartas de São Paulo tem mais? Né? Se vocês verem, tem mais cartas de São Paulo aí. Por quê? Porque São Paulo era muito estudioso, ele estudou antes, né, de se converter, ele estudou bastante, então ele tem mais conhecimento para escrever, para ler. Então por isso que São Paulo escreveu umas cartas. Então no Antigo Testamento nós temos 4 partes, né? Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais, livros proféticos. E no Novo Testamento nós temos 5 partes, né? Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas de São Paulo, as outras cartas e Apocalipse. E aqui eu vou falar sobre São Jerônimo. Por que São Jerônimo? Qual a importância, a ligação de São Jerônimo com a Bíblia? Se a gente está falando de Bíblia, por que a gente vai falar de São Jerônimo? Então, como vocês estão vendo aí, ele foi o tradutor da Bíblia, isso mesmo. Então, São Jerônimo, a frase dele conhecida aí, ó, ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Por quê? Porque a Escritura, a Santa Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, né, a palavra de Deus. Então, a gente está ali para escutar o que o Senhor tem para nós. Se a gente ignora aquilo que o Senhor tem para falar para a gente na Escritura, a gente está ignorando a Cristo. Então, São Jerônimo é esse exemplo de pessoa e que traduziu a Bíblia. São Jerônimo, ele teve um sonho, e aí nesse sonho Jesus falava com ele que ele estava procurando muitas leituras pagãs e não a Sagrada Escritura, e que ele estava ignorando Jesus por isso. Por isso São Jerônimo se converteu e começou a estudar bastante para traduzir a Bíblia, porque a Bíblia só estava em hebraico e grego, então ele veio trazer para o latim, que era a língua oficial lá da igreja, né, do Vaticano. Então ele começou a traduzir. A partir dessa tradução é que outras traduções começaram a ser feitas. Por isso que ele é muito importante para a Santa Igreja. A data que a gente comemora é 30 de setembro, porque foi a data que ele morreu. E aí, como ele morreu em setembro, o mês de setembro foi conhecido como o mês da Bíblia. Por isso que setembro é o mês da Bíblia. É o mês que São Jerônimo morreu, que a gente lembra de São Jerônimo que traduziu a Bíblia para os fiéis. E qual a importância da Bíblia, né? Qual a importância dessa tradução? Qual a importância de ler a Bíblia? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, então a gente sabe que ela é muito importante pra gente, né? A palavra de Deus, ela é muito importante pra gente. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente tá escutando o Senhor falar com a gente e a gente tá conseguindo ver e enxergar quem somos nós. Porque quando a gente lê a Bíblia,
a gente vê, será que a gente está igual ao que Jesus está mandando a gente fazer ou não? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a ver o que Deus quer para cada um de nós. Por exemplo, honrar pai e mãe. Por que a gente obedece pai e mãe? Porque está lá nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Então, aquilo que a gente vive deve ser de acordo com os ensinamentos de Deus, de Jesus, que estão lá na Bíblia. Por isso que é muito importante que a gente leia a Bíblia e conheça a Bíblia, porque a gente vai conhecer a nossa fé, vai ter a certeza, vai poder falar para as outras pessoas, espalhar a nossa fé para as outras pessoas. Por isso que a gente precisa ter esse contato com a Bíblia e ir à missa também, que lá também é lida a Bíblia, que é lida o Evangelho, as leituras do Salmo, tudo isso. Então, por aqui a gente terminou. E eu agradeço a vocês que ficaram até o final. E vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que a gente responde, tá certo? Se você não tiver no grupo do WhatsApp da Catequese, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, que vai chegar para você a mensagem quando tiver vídeo novo, para você saber e não perder os vídeos da Catequese, tá certo? Espero você no próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.